Essa questão, antes primeiro de falar do Fla-Flu, em primeiro lugar, o Fla-Flu é o maior clássico do mundo, né? Isso aí isso tem que ser falado, porque o Eurico ele tirou, em um momento da história do futebol brasileiro, um espaço que era nosso. Ele conseguiu tirar, em cima de incompetência do Fluminense, ele conseguiu, naquele momento, fazer com que o Fluminense se desvencilhasse do Flamengo como o maior clássico do futebol mundial, porque quando o cara fala em América do Sul, em Brasil, ele fala Rio de Janeiro, Maracanã, Fla-Flu, Mulata, Pão de Açúcar, Carnaval e Corcovado. Então, o Fla-Flu é isso, né? É o maior clássico de todos os tempos, para mim. Não é a maior rivalidade, porque tem Grêmio e Inter, e tem algumas rivalidades pelo Brasil pesadas. Não é a maior rivalidade, porque a gente aqui no Rio tem 4 clubes grandes, então cada um vai para um lado. São Paulo também tem 4. Então, assim, é um jogo fantástico para mim. Para mim é o meu maior rival. Sempre respeitei. Lógico, quando acaba a gente ganha. Aí aquele cenário do papai, né, que a gente sempre tem esse jargão. Mas sempre com respeito. Eu chegava no Maracanã, o Flamengo tinha um timaço, né, com o Zico já estava se consolidando no final dos anos 70. E era um time muito forte, né? Aquele time de 80 deles. Mesmo assim, nós conseguimos ser campeões cariocas com o time com a base, né? E 2 jogadores só de fora, que foi o Adão e o Gilberto. E o Fluminense vem fazendo grandes confrontos com o Flamengo ao longo da nossa história. A primeira decisão que eu vi perder foi em 91, né? Aquela decisão de 91, e depois veio a perder essas finais aí, um pouco de arbitragem também, 2017, aí 2020, 2021, mas é um clássico que realmente é fantástico. O Fluminense já jogou com times horrorosos e venceu, o Flamengo jogou com times fracos e venceu, não tem uma regra, tudo que está sendo falado com coerência, o que foi falado aqui, que o Duque falou, que o Odair falou, você falou, eu não sei se o Henrique já tinha falado, mas é isso, é essa perspectiva de jogar, o favoritismo. As palavras do Odair procedem, mas eu não curto muito levar essa pecha, porque eu já vi, a gente que acompanha o futebol há muitas décadas, a gente vê muitos favoritos caírem. Exatamente, William. Muita marra ficar pelo meio do caminho. Esse lance, inclusive, da Leste, que cara, quando estava na Flu News, há 4 anos atrás, eu fiz uma campanha meio que solitária de 100 mil sócios. Né? Eu parecia um louco, o Rodrigo Amaral me achava um louco. E eu acho que tem que ter, a gente bate nessa treca da associação e tal, e do Maracanã também. Inclusive, eu chamei o Rodrigo Amaral para a live, tá? Inclusive, eu acho que a gente não tem que temer o Flamengo no sentido de torcida, porque hoje o torcedor, perfil que vai do Flamengo ao Maracanã é diferente, é um perfil mais nutelado, ali na Leste é muito turista. Eu fui lá na Leste outro dia assistir um jogo, Fluminense e Audax, parece que é uma área meio turística, né? Parece japonês, grupo de holandeses, então é um pouco diferente. Não tem essa violência, e logicamente tem os nossos torcedores. E a gente podendo comprar a Leste quase que totalidade é muito melhor, Fluminense. Você também se impor também, não é ficar acuado com medo de achar que vai ter briga, achar que vai acontecer. Tem que acabar isso. Isso tem que parar. Isso já foi tempo assim. O que acontece de briga é torcida organizada que briga a 5, 6 bairros fora do Maracanã, né? Então, eu acho que o torcedor tem que ir, acho que tem que se associar. O torcedor que não for sócio não vai comprar ingresso da Libertadores. Vocês podem notar o que eu estou falando. Vai comprar de cambista. Quem não for sócio, os sócios de 60% vão ter dificuldade para comprar ingresso da Libertadores. Vocês podem ter. Sem contar o problema que o Fluminense teve, que isso aí tem que corrigir. Isso não existe, tem que corrigir, mas mesmo corrigindo, vai acabar os ingressos. Entendeu? Então, João, e acho essa iniciativa excelente, né, divulgar cada vez mais a leste e a oeste do Maracanã para o Fluminense, principalmente nos confrontos. Porque o Fluminense, no jogo dele, ele enche, né? Ali, ele enche a leste, enche. Exatamente. Não é só a norte que fica um pouco branda, esperando aquele jogo pesado que aí a norte vai encher. Mas o torcedor agora que está com esse time, o Fluminense com esse time, agora o torcedor que falava assim, não vou ser sócio, que o time é uma merda, a gente está disputando 46 pontos para não cair. Eu quando voltar a disputar alguma coisa, eu venho. Só que o Fluminense agora disputa para ganhar qualquer competição. Esse time, João, eu não tive a oportunidade de falar isso com você, esse time de futebol que ele apresentou contra o Volta Redonda que ganhou da gente 2 vezes e o Fluminense não conseguiu apresentar nada naqueles jogos, a dificuldade que foi para jogar com o Volta Redonda, esse futebol que o Fluminense apresentou de 7-0 mostrou o quê? Que o treinador é bom para caralho e que os jogadores sabem jogar para caralho. E absorveram toda a parte estratégica do Diniz. Então, esse time, se algum jogo ele não jogar, é porque ele foi mal naquela partida.
partida, mas isso não significa que o time é ruim e que tem que mandar jogador embora. Está comprovado que o time é muito bom, tecnicamente, taticamente. Isso é ponto final. Agora, a defesa a gente fica com um pouco de preocupação, se o Manuel voltando com a contusão no joelho, o Braz aí que a gente fica com receio, ele acaba saindo para dar lugar para o André, que ele tem segurança do André e não tem segurança daquele outro menino, né? Agora o Marcelo chegando para dar qualidade também no passe. Então, eu estou muito motivado, mas não tenho negócio de favoritismo, não tem isso comigo. Acho que claro. o Flamengo tem esse juiz vagabundo que vai apitar o jogo. Pelo amor de Deus. Essa é a preocupação. Lógico, esse juiz é um canalha, né? Então, e é flamenguista também, quer dizer, então o cara não consegue separar, né? Enfim, não deveria jogar. Parece que a falta de capacidade da arbitragem do Rio de Janeiro é tão grande que os árbitros que tem são os mesmos. Daqui a pouco vai voltar o Bregalda, vai voltar todo mundo aí, né? Então é isso, João. Vamos lá. José Ilan. Ilan, muito obrigado por estar aqui na live. Já tem até gente esperando aqui. Ilan, muito obrigado por ter vindo. Vilela já deu aí até uma boa introdução para você. E, assim, eu tô fazendo falei para a torcida começar a comprar pela Leste, né? Começa a comprar Leste, galera, porque, porra, a Leste, primeiro que é onde a câmera bate, né? Segundo que a gente não pode ficar se acostumando em achar que a Sul é o nosso lugar e o resto é deles. Porque nós somos do tempo, lá, né? Acho que você talvez tenha a mesma idade que eu, que a gente dividia a corda no Maracanã. Chegava a torcida do Flamengo, era 3 horas enchia o estádio, o jogo era 5, 3 horas, 3h30 a gente enchia ao nosso lado, e dali a gente ficava na guerra de torcidas, cantando um para o lado, outra para o outro. Vilela lembra, o Dair lembra, o Henrique lembra, o Gonzalez que vai entrar aqui lembra, todo mundo lembra. Então, eu assim, sou mais velho, pô. Então, assim, todo mundo lembra. A galera, tá chegando gente aí, a galera tá chegando. Ilan, o que você acha dessa iniciativa da gente começar, mesmo que de uma maneira humilde, chamar um pouquinho da galera para começar a ir para Leste? E no segundo jogo já vai uma multidão nossa para Leste. E o que você acha desse Fla-Flu? Eu tiro completamente o favoritismo das minhas costas. Por quê? Porque eu acho que esse negócio de favoritismo não é com a gente. A gente não pode ficar com essa pecha de favorito, mesmo sabendo que de 8 jogos ganhamos 6, empatamos 1, e o que perdemos, nós botamos eles com a bunda na trave. O que você acha disso? Já trazendo aqui Gonzalez e Gustavo Albuquerque. Boa noite, Johan. Um abraço para você. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com essa galera toda. Gonzalez agora aqui do meu lado, Gustavo. Um abraço também para o Matheus. Não conheço todo mundo, mas é um prazer estar com todo mundo. O Henrique. Odair da Netflu, Henrique. Odair é meu velho companheiro, né? Começamos praticamente juntos no rádio. Né? Ele é muito mais velho que eu, mas a gente começou junto lá. Né? Ele tá só um pouquinho mais gordo. Ele não era assim, não, rapaz. Você não conseguia nem ver ele, cara. Ele sumia. Mas tá muito bem. Abraço, Odair. A gente não se vê há muito tempo, né? Outro abraço. Queridos, o Johan. Vou começar pelo fim aí do que você perguntou. Eu acho que o Fluminense não é tão favorito como estão pintando também não, tá? Eu acho que é bom que isso fique bem claro na cabeça dos jogadores, do técnico. Esse negócio de Fluminense favorito para Fla-Flu, eu não gosto disso, né? Não costuma dar certo. Aliás, não costuma dar certo para nenhum dos dois lados, né? Fla-Flu a gente sabe que tudo é meio invertido, né? Claro que não é sempre, claro que o Fluminense às vezes vai ser favorito e vai ganhar, o Flamengo vai ser favorito e vai ganhar, como aconteceu, aliás, na final da Taça Guanabara, mas o ideal não é entrar achando que é melhor do que o outro, né? Aliás, não só em Fla-Flu, mas em qualquer jogo. Achei, por exemplo, que o Fluminense tropeçou no Volta Redonda, no primeiro jogo da semifinal, porque entrou um pouco confiante demais lá em Volta Redonda. Entrou um pouquinho confiante em excesso. Então isso não é bom, né? O Fluminense ganhou 8 desses últimos 12 Fla-Flus aí, né, com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, em quase todos eles entrando muito mais concentrado, muito mais desacreditado do que o adversário. Essa coisa de começou a ser quase favorito é de pouco tempo para cá, depois que ganhou muitos jogos, né? Mas se você pegar aí dessas 8 vitórias, em 6 o Fluminense não era o favorito, ao contrário, era o azarão, e aí ele entra muito ligado, entra com sangue no olho, e o adversário meio que quando repara o negócio já foi pro saco para eles, né? Então, assim, primeira coisa, acho que o Fluminense tem que entender
O torcedor achar que é favorito, show. Alguém da imprensa falar que é favorito, legal. Agora, jogador, Diniz, eles têm que enfiar na cabeça que o favorito é o Flamengo. Né? Que se não jogar 120%, não vai ganhar do Flamengo. E por quê? Porque o Flamengo tem um bom time. Porra, isso não é novidade. Né? O Flamengo tem um excelente time, tem um plantel excelente. Não está jogando bem? Não está jogando bem porque o treinador lá não encaixou. Agora, se o Flamengo entrar no jogo, nos 2 jogos, e fizer 2 grandes jogos, eles têm tudo para ganhar também. O time do Flamengo não é inferior no papel ao do Fluminense. Então, se eles fizerem 2 bons jogos, se esses treinos de 2 semanas frutificarem para o Flamengo, são 2 jogos perigosíssimos. Então, o Fluminense tem que entrar preparado para tudo e como se não fosse o favorito. Eu acho que começa por aí. Eu acho que assim, não será surpresa alguma se qualquer um dos 2 for campeão. O Fluminense tem todas as chances, que nunca entrou com tanta chance real, né, longe da teoria. Na teoria e na realidade, na prática, nunca entrou com tanta chance. Né? São 4 finais seguidas contra o Flamengo agora, essa é a 4ª consecutiva. E nenhuma das outras 3 ele era favorito, de jeito nenhum, para ninguém. E dessa vez, pela primeira vez, estão dizendo que é. Mas, enfim, eu acho que o Fluminense tem ótimas chances, sim, não vou tirar essas chances, acho que são muito boas, mas para mim será 0 surpresa se ele não confirmar esse suposto favoritismo, porque o Flamengo, repito, tem um grande time, e se engrenar, se der sorte de engrenar exatamente na final do Carioca, o Fluminense vai ter que jogar 130% para ganhar dos caras. Bom, isso é uma coisa. Sobre a arquibancada, eu concordo, assim, eu passei esses últimos anos observando a torcida do Fluminense minguando de uma forma absurda contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo, principalmente. Né? Era uma coisa meio surreal. Você vai num jogo contra o Bragantino, tem 40 mil pessoas. Aí, no jogo seguinte, contra o Flamengo, tem lá 6 mil do Fluminense e 50 do Flamengo. Eu não entendi isso direito, né? E aí, quer dizer, quais são as explicações? Ah, é medo da violência. Ah, é isso, é aquilo. Mas eu sempre tive para mim que a principal explicação, e eu acho que ela vai se comprovar agora, sempre foi, nos últimos anos, o seguinte: nós vamos perder do Flamengo. Né? Eu acho que o torcedor sempre pensou que o Flamengo tem esse timaço 2019 para cá, né, que ganha de todo mundo, passa por cima de todo mundo, eu não vou lá ver uma derrota para o Flamengo. Eu acho que na cabeça do torcedor, essa era e tem sido a principal preocupação. Está mudando aos poucos, porque o Fluminense está ganhando quase sempre do Flamengo, então muita gente está começando a entender que dá para ir e acreditar que vai vencer. E eu acho que a prova de que isso está mudando, e a prova de que essa era a real motivação do pessoal não ir ao estádio, é que agora vai praticamente lotar. Né? Para o segundo jogo, que a gente nem sabe o que vai acontecer no primeiro, o Fluminense pode golear o Flamengo, ou pode tomar uma surra de 2, 3 também, e aí o segundo jogo ficar bem difícil, mas todo mundo está comprando confiante. Né? O Fluminense comprou já 30 e tantos mil ingressos, vai ter mais da metade do público presente ao Maracanã, isso parece ser meio óbvio nesse momento. Agora, concordo com você. Está na hora do torcedor deixar de lado essa insegurança, esse complexo de vira-lata contra o Flamengo. O Flamengo tem que estar com medo de perder o Fluminense hoje em dia. Né? E o torcedor vai do mesmo jeito. O torcedor do Flamengo vai, mesmo tendo perdido tantos jogos seguidos para o Fluminense. Então, que bom que você está fazendo esse movimento hoje aqui, né, que a gente está podendo dar uma pequena contribuição e falar do assunto. E vai ser bonito de ver o Maracanã, principalmente no segundo jogo, com maioria de tricolores, né, com o setor leste inferior praticamente todo tomado por tricolores, o setor sul também. Eu estou animado, acho que vai ser uma grande final. Eu acho que foi um campeonato carioca dentro da expectativa, que é sempre baixa em relação ao carioca. Acho que foi um bom campeonato carioca, independentemente do que acontecer na final. E vão ser 2 finais muito legais, né, 2 grandes jogos.